Olá pessoal, aqui é o pastor Marcos Botelho. A gente está estudando o livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo e tem sido muito legal. Se você chegou agora, a gente estuda um capítulo por semana, num estudo indutivo. A gente lê várias vezes o capítulo e vamos vendo o que o Espírito fala aos nossos corações, com texto e versões diferentes. Antes da gente entrar no capítulo 6, eu queria pedir para você comentar nesse vídeo como está sendo esse estudo semanal, o que Deus está falando com você. Curte o vídeo para mais gente assistir, assina o canal, aperta o sino e mande esse estudo para o seu grupo de WhatsApp. Vamos estudar? O capítulo 6 se divide em dois momentos. O primeiro momento é um momento tão atual. A igreja primitiva estava vivendo um preconceito com estrangeiros, né? Como assim? A gente hoje vive isso em todos os lugares desse planeta, mas naquela época já tinha o pecado crescendo numa igreja que é considerado modelo, né? A primeira igreja, e as mulheres de fala grega, as judias de fala grega, as viúvas, estavam sendo omitidas na distribuição de comidas, de pertences. Elas não estavam sendo acolhidas da mesma forma do que as outras viúvas. E vamos lembrar que as viúvas elas faziam parte de 4 minorias ou 4 grupos que o Antigo Testamento fala fortemente que qualquer pessoa temente a Deus não pode esquecer. Então era a viúva, o órfão, o estrangeiro e o miserável, o pobre. O tempo todo o Antigo Testamento falava isso, e na consciência da igreja eles não podiam deixar principalmente esse grupo excluído. Lembrando que naquela época as mulheres não eram remuneradas pelo seu trabalho, as mulheres trabalhavam muito. E então, se você ficasse viúva, você ia depender de donativos, você ia depender de ajuda dos outros, assim como o menino que perdeu os pais, o órfão, também não ia poder ser sustentado. E elas chegou um clamor para os apóstolos que elas estavam sendo desprezadas, essas viúvas de fala grega, e que eles precisavam tomar alguma atitude. O mais interessante é que eles falam que eles não podem deixar de lado a exposição da Escritura e a oração. É interessante isso, né? Hoje em dia, entre os teólogos, vive uma dicotomia sem sentido bíblico, porque na Bíblia não tem essa diferença. Às vezes a gente vê uma dicotomia dizendo, olha, o que é mais importante, falar de Jesus e orar ou cuidar da necessidade do homem, da mulher, do excluído? Em Atos, principalmente nesse texto, os apóstolos mandam trazer nomes para que sejam ampliados os ministros daquela igreja, né? O pessoal traz 7 nomes, eles colocam a mão, empossam, e é interessante que o público escolhe, né? Até hoje a gente faz isso, o povo, a congregação escolhe, e eles escolheram pessoas para servir, serem diáconos. Diaconia significa no grego serviço. Então, os apóstolos não tinham essa diferença, eles sabiam que para o reino de Deus se estabelecer, não podiam negligenciar o querigma, né? Pronunciar, falar da palavra de Deus, não poderiam negligenciar a intimidade com Deus, a oração, e também não poderiam negligenciar o cuidado com os excluídos, o cuidado com aqueles que foram desfavorecidos. E a igreja, depois dessa escolha, cresce exponencialmente. Ela cresce em palavra, cresce em conversões, chega até a converter sacerdotes, mostrando que aquilo começou a crescer, chegando na parte religiosa, ninguém podia impedir mais o reino de Deus de se expandir naquela cidade. E desde o primeiro capítulo, a gente vai vendo que o Espírito Santo vai se expandindo e cumprindo a grande comissão para chegar até os confins da terra, e aqui vai se extrapolar, Jerusalém já está uma panela de pressão que vai explodir com um nome: Estevão. Estevão, o diácono Estevão, era um homem de Deus, com autoridade. Ele que foi um dos escolhidos, ele se destaca na sua fala, em sinais, em milagres, as pessoas ficam maravilhadas. Estava acostumado só com os 12, agora começa a ter um grupo maior, mostra que o Espírito Santo não se prende
a um grupo, ele está lá para dar autoridade, dar discernimento, dar poder, ousadia para qualquer um que se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. E o público vai atrás dele, mas os religiosos se sentem muito desconfortáveis com isso, tentam achar alguma falha, não conseguem, e aí eles subornam alguém para mentir, dar falso testemunho, para eles conseguirem segurar e prender e até matar Estevão. E é interessante que Estevão é acusado de que ele estava falando contra o templo, os costumes e Moisés. E ele é chamado para dar o seu testemunho ou se defender perante o Sinédrio. E isso também é uma outra coisa que mexe muito comigo, fala no meu coração, como Estevão não tinha medo de falar. Estevão tinha essa ousadia e ele não estava querendo competir com os apóstolos, né? Quando a gente fala sobre dons na igreja, ninguém está falando sobre maior ou menor, a gente é uma unidade. E essa unidade vê claramente que Estevão, sendo um diácono, ele sabia exercer a sua autoridade, o poder e os sinais, fazendo milagres com ousadia. E as pessoas que o acusavam olhavam para ele e enxergavam um anjo. É isso aí. Eles viam no rosto dele como se fosse um anjo. Ele conseguia ter autoridade para falar coisas muito sérias, como vocês mataram o Messias, mas era tão dócil, a palavra dele era tão amorosa, tão semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele parecia aos olhos dos religiosos como anjo, alguém que fala. E eu faço essa oração para mim, Senhor, que mesmo que eu tiver que fazer palavras duras, dar palavras duras para as pessoas, que eu tiver que profetizar, que eu tiver que falar coisas que o Senhor está colocando, que tragam juízo, mas que as pessoas me enxerguem como um anjo, me enxerguem como alguém que realmente está querendo trazer o reino de Deus. Esse fica o desafio para mim e para você, como seguidores de Jesus. Primeiro, que não existe essa dicotomia entre coisas espirituais e coisas carnais. O reino de Deus é uma totalidade, é a integração do ser humano. Então, é papel da igreja expor a palavra de Deus com fidelidade, é papel da igreja e dos seus membros terem uma intimidade com Deus em oração, e é papel da igreja acolher e ajudar aqueles que têm necessidade. Não existe essa diferença entre maior ou menor. Estevão, entre os 7, foi aquele que realmente não ficou parado, além de ajudar os necessitados, começou a falar e realmente aconteceu uma revolução. O homem que parecia como um anjo. Que fique esse desafio na sua vida, que ao falar do Evangelho você pareça como um anjo do Senhor. Deus abençoe você.